Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse devocional de hoje fazer uma análise rápida de um texto muito interessante da Bíblia, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha, nós pegamos alguns pontos interessantes nessa passagem, e alguns são até muito desconhecidos da maioria dos leitores, mas eu quero pegar uma sequência. Primeira coisa, Jesus foi convidado para uma festa. E é muito interessante entender o caráter e a personalidade do nosso Cristo. Ele, sendo convidado para uma festa, ele podia ter escolhido os melhores lugares da cidade para estar hospedado, para passar o seu tempo. Mas a Bíblia diz que havia um lugar onde estava cheio de pessoas enfermas e doentes. E foi justamente o lugar que Jesus escolheu para ir naquele momento. Ele foi para a beira do tanque, onde tinha uma infinidade de pessoas doentes, ressecados, paralíticos, e de todas as sortes de enfermidades que ali esperavam, numa crença que eles tinham, que o anjo moveria a água daquele tanque e eles seriam curados. Por que nós falamos uma crença? Porque se buscarmos nos originais, nem todos os originais, eles têm o versículo 4 que nós lemos tradicionalmente nas nossas Bíblias. A Bíblia judaica, por exemplo, ela omite o versículo 4, ela não tem o versículo 4, ela explica o versículo 4, mas ela não tem o versículo 4. Nas traduções mais antigas, nas versões antigas que nós tínhamos da Bíblia, alguns textos eram colocados entre chaves ou entre parênteses, significando que eles não faziam parte de todos os originais, que eles eram um acréscimo, uma colocação feita por quem traduziu as Escrituras. O versículo 4 fala assim: Porquanto o anjo descia em certo tempo no tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós apoiamos a nossa esperança numa crendice. Às vezes nós apoiamos a nossa esperança numa palavra que não é realmente a palavra de Deus. Ou nós apoiamos a nossa esperança numa interpretação errada de um texto fora do contexto. E quando isso não acontece na nossa vida, nós blasfemamos de Deus e até botamos questão na palavra, como se a palavra não estivesse cumprindo. Eu gostaria que nesse dia de meditar com vocês a importância de realmente nós conhecermos as Escrituras e nós realmente apoiar a nossa fé naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, para depois nós não vermos as falhas que acontecem e atribuirmos essas falhas a Deus e à Escritura. Então o versículo 4, se você tirar o versículo 4 da leitura, ele não faz falta. Você pode observar isso. Eu quero então dizer que eles tinham uma crença. Olha, pessoas religiosas têm crença. Eu vejo pessoas andar quilômetros e quilômetros e quilômetros fazendo um sacrifício, que a Bíblia chama de sacrifício de tolo, para receber o milagre. E às vezes estão pedindo milagre até alguém que nem Deus é, que nem pode fazer esse milagre. Essas pessoas são presas a crendices. Mas por que não pensar que no meio evangélico também existem muitas crendices, muitas coisas que as pessoas criam fora do contexto, pegaram um texto, isolaram, criaram uma ideia. Deus não é responsável por aquelas crendices que existem. Deus não é responsável pelas ideias que nós formamos quando lemos e interpretamos um texto errado. Mas tudo bem. Aquele homem estava lá. E realçando a obra de Cristo, Jesus sabia que ele estava lá. Havia uma multidão de doentes e Jesus foi lá por causa de um daqueles doentes que estava naquele lugar. Eu quero te dizer, quando a pessoa tem fé, mesmo que a fé dela não seja bem orientada, Deus está olhando por essa pessoa e Ele vai criar alguma forma de alcançar essa pessoa. E talvez Deus te mande a um lugar, talvez te mande a um local. Não endureça seu coração, vá lá, porque de repente Deus tem uma pessoa naquele lugar que precisa de uma palavra e ele tem fé, embora ele não seja bem orientado, para reconhecer a Deus
e conhecer Deus como você conhece. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. O que Jesus fez naquele dia? Ele foi para a beira daquele tanque. Ele sabia que lá era um lugar onde tinha enfermos, tinham doentes, tinha pessoas necessitadas. Ele não estava numa festa, ele estava num lugar onde ele precisava ir. E aquele homem, ele estava lá, e a Bíblia diz que ele estava lá há 38 anos, e Jesus sabia disso. Olha, Jesus conhece tudo, ele conhece todos, ele sabe a necessidade de todos nós. E ele chegando naquele lugar, ele dirige uma palavra àquele paralítico e diz assim: filho, quer ser curado? Sabe o que me faz pensar? É que ele não responde. Ele estava tão preso à sua crença, tão preso à sua crendice, à sua expectativa de ser curado pelo movimento das águas, que ele não conseguia perceber quem estava ali. Não chegou perto dele, não foi simplesmente um anjo. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi feito maior, por um tempo menor do que os anjos, mas ele é maior do que os anjos, certo? Então aí ele estava ali agora com a presença real do Deus Todo-Poderoso, do Deus lá da criação. Ele não conseguia enxergar, porque a sua crença, a sua crendice não deixava ele ver realmente o que estava acontecendo com ele. E Jesus pergunta: tu queres ficar são? Ele não dá a resposta certa, ele dá a resposta errada. Ele fala assim no versículo 7. Respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Em vez dele aproveitar o momento na presença de Cristo, dar a resposta: eu quero ser curado, ele começa a reclamar dos outros. Ele começa a reclamar que as pessoas não ajudam, ele começa a reclamar de A ou B, e talvez muitos que estão me ouvindo tenham essa tendência de reclamar, ao invés de aproveitar a presença de Deus. Se Deus está te perguntando o que você precisa na sua vida, responda para Ele o que você precisa. Às vezes nós saímos da presença porque nós estamos tão preocupados em reclamar dos outros, em observar o que os outros têm que eu não tenho, que nós esquecemos da presença de Deus, esquecemos de aproveitar a nossa oportunidade. A oportunidade sempre vem, ela sempre passa. Mas como que nós vamos responder a essa oportunidade? Olha bem, era só ele dizer: quero ser curado. Mas ele não disse. Ele passou a reclamar, a murmurar e a reclamar porque os outros não ajudavam. Mas eu quero te falar uma coisa: o que os outros podiam fazer por ele? O que uma pessoa comum podia fazer por ele? Jesus podia fazer tudo o que ele precisava, mas os outros não. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar nesse dia, ao invés de você parar e começar a lastimar de tudo que está acontecendo, que tal se você falar com Deus? Que tal se você responder para Ele e falar para Ele o que você precisa? Ele está te ouvindo. Deus não fugiu da situação. Ele está te ouvindo. Não reclame. Não murmure. Porque a murmuração foi causa de muita morte no deserto. Mas fale com Deus. Ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça nesse dia? Tira um tempo. Olhe a Deus. Fale com Ele. E receba o seu milagre. Que Deus te abençoe nesse dia.